Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? A paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Como já ouvimos aqui, né? Nós vivemos um tempo em que as batalhas, elas têm se dado na mente, no coração do ser humano. Vivemos tempos que temos sido influenciados de tal forma que às vezes a paz, a nossa paz, tem sido roubada de nós até mesmo quando estamos na igreja. E por isso que sempre eu falo para a igreja, a paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Que a nossa mente possa estar cativo àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu quero antes agradecer o convite da igreja dos irmãos, pastor Cláudio, nosso amigo de infância, eu sempre falo, né, na igreja quando ele está lá conosco, nosso amigo de infância, e é o brinco que ele cresceu, eu fiquei, né, mas enfim, é muito bom, e eu quero também parabenizar a juventude, os adolescentes aqui da igreja, me fez lembrar, alguns anos atrás, como diz uma irmã da igreja, 1900 e bolinha, quando nós fizemos uma peça, a crucificação, o templo era lá embaixo, não sei se lembra, Luiz, nós fizemos uma peça, e era um tempo em que as juventudes se juntavam e faziam trabalhos assim tremendos. Então, grandes recordações nós temos, né, do nosso tempo de juventude. Eu fico feliz quando vejo as crianças envolvidas no trabalho, envolvidas na obra do Senhor. Eu fui convidado, né, e recebi um tema tremendo, autoridade para servir a Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos a partir do texto de Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o 16. Quero também trazer o abraço da nossa igreja, né? A Tibe, bom pastor, aos irmãos, amados irmãos, e mais uma vez agradecer a honra de estar com os irmãos nessa noite. Lucas 17, de 11 ao 16. Amém? Está ali, ó. Ok, então vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo caminho, pelo meio de Samaria e de Galiléia, e entrando uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, dos quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Eterno Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos da Tua parte. Ó Deus, trabalhe nossa mente, o nosso coração, tira, ó Deus, de nós, de cada um aqui, toda preocupação com o dia de amanhã, com as coisas que estão para resolver lá fora, mas que, ó Deus, que toda a nossa mente, todo o nosso ser estejam cativos ao Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo misericórdia e graça, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E aconteceu, pode se sentar, que indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, dos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-lhes, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles percebeu que estava são,
e voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés ali de Jesus com o seu rosto em terra e dando-lhe graças a Deus. Obrigado, irmã. Graças ao Senhor. E aquele homem era um samaritano. Nós costumamos ter aquela mania de dizer, né, que a vida ela é de passagem, ou a vida é uma passagem. Nós costumamos ouvir essa expressão de que a vida é uma passagem. E se nós estamos de passagem, estamos indo para algum lugar. E se estamos indo para algum lugar, a pergunta que nós precisamos fazer à nossa mente, ao nosso coração é: como estamos indo? E o que fazemos enquanto estamos indo? O tema ele é desafiador. Autoridade para servir a Deus. E eu gostaria de começar pensando com os irmãos a partir desse texto, desses 10 homens, onde um deles percebe que no processo, no seu curso, algo estava acontecendo na sua vida. Ele volta para agradecer a Jesus daquilo que estava fazendo. Então o texto nos informa que 10 homens leprosos saíram ao encontro de Jesus, os quais pararam de longe. E essa atitude precisa nos chamar a atenção. É claro que ela está exatamente enquadrada num contexto da época, em que o leproso não poderia de maneira alguma se aproximar dos demais. Mas isso já nos mostra essa atitude de parar de longe, não somente no contexto da época, mas também de uma extrema reverência ao se aproximar-se daquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. E isso, irmãos, é algo que tem se perdido ao longo do tempo. Essa reverência, essa forma de se aproximar de Jesus, ou até mesmo no templo. E este era o clamor, na verdade, de Paulo aos romanos, quando ele dizia: rogo, pois, irmãos, que apresenteis a Deus em sacrifício vivo. E esse rogo de Paulo era algo tremendo, porque era exatamente para entender aquilo que o Senhor já havia feito por nós. Por isso ele vai dizer, começa o texto dizendo: portanto, amados irmãos, ele vai dizer: portanto, rogo-vos pela compaixão de Deus. E aí a gente precisa voltar, não ao passado, mas ao que Jesus fez por nós. Aqui o próprio Deus fez por nós. Em nome de tudo isso é que Paulo estava rogando a eles para que eles se apresentassem a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para que eles pudessem experimentar os 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a perfeita e a agradável. Mas às vezes nós esquecemos dessa importância de como nós temos nos aproximado do Senhor, ou como nós estamos vindo diante do Senhor para prestar-lhe um culto, para prestar um louvor, para prestar-lhe uma adoração. Como nós estamos vindo? Como nós temos nos aproximado do Senhor? Autoridade para servir a Deus. E a autoridade para servir a Deus, ela se dá por um processo que requer de nós, a princípio, 3 atitudes, que requer de nós requisitos dos quais nós não podemos abrir mão para ter a autoridade para servir a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos para começar a pensar nesta autoridade é reverência. Reverência. Algo que tem se perdido. Algo que alguns anos atrás, aí eu vou lembrar como a minha irmã falava, né? 1900 e bolinha, cada um de nós, quando chegávamos na igreja, quando adentrávamos ao templo, a primeira coisa que nós fazíamos, isso não é coisa só de assembleano não, eu lembro dessa época, a gente chegava, orava ao Senhor, quando chegava no templo, sentava ou de joelho, mas orava primeiro. Hoje muitos de nós, quando chega, já chega na hora que o culto está começando. Hoje muitos de nós, quando chega,
chega na hora que eu lembro uma época em que às vezes, infelizmente, a pessoa só chegava quando cantava o primeiro hino e o pessoal estava chegando. Se nós vamos prestar louvor e adoração, porque para mim são duas coisas distintas, louvor e adoração. Às vezes a gente pega no bolso, bota tudo e é igual. Louvor, a gente louva ao Senhor pelos seus feitos, mas adoração é por quem Ele é. Nós adoramos a Deus por quem Ele é e o louvamos por causa dos seus feitos, como Salmo 19. Então eu preciso ter isso no meu coração. O que eu vou fazer na igreja hoje? Vou adorar o Senhor. Vou de qualquer jeito? Não posso. Vou entrar de qualquer jeito? Não posso. Eu tenho dificuldade às vezes, as crianças, pode ficar tranquilo do que eu vou falar agora, não tem nada a ver com as crianças, mas eu tenho dificuldade quando eu vejo às vezes umas pessoas de certa idade, até mesmo, sabe, casados já, e colocam uma roupa, que se ele for na prefeitura de Belford Roxo, ele não entra. Não entra. Né? Porque tá de bermuda. Aí, quer dizer, mas está calor, está assim. Gente, se está indo, se você for numa audiência, diante de um juiz, você não entra de bermuda, de camiseta nem pensar. Por que na igreja a gente pode ir de qualquer jeito? Como é que vamos conseguir autoridade se para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu venho de qualquer jeito? E isso tanto externo quanto internamente. Eu preciso me preocupar com isso. Então eu preciso de reverência. Reverência. E é o que esses homens fazem à distância. E eu fico pensando às vezes naqueles homens, porque naquela época eles não podiam simplesmente gritar. Eles tinham que, no mínimo, se não tivesse com a boca coberta, teriam que cobrir. Se fosse surdinho que nem eu, não entenderia o que eles fizeram. Mas mesmo assim, no contexto, é possível que eles tenham tampado e clamado ao Senhor para que tivesse misericórdia deles. E o Senhor Jesus, né, mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote. É claro que existe todo um contexto por trás disso. A importância, por que Jesus manda eles ali? Ainda que Jesus já estivesse, ele ainda estava vivendo sobre os rudimentos da lei. É por isso que eu costumo brincar que o Novo Testamento, ele começa a partir de Atos. A história da igreja começa a partir do Atos, que eles começam a viver o Novo Testamento realmente a partir de Atos. Porque até o momento em que Jesus está, ele é preciso ainda seguir alguns rudimentos. Vai lá, se apresenta o sacerdote. Se ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não havia nem necessidade. Mas como ele sempre dizia, eu vim para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Então nós precisamos de reverência à santidade de Deus. Quando estamos nos aproximando, é claro que na verdade isso na nossa vida precisa ser uma constante. Porque quando nós saímos da igreja para casa, nós não estamos saindo da presença de Deus. Estamos saindo do templo. Mas o Espírito Santo, né? A pessoa de Deus, aliás, o Espírito Santo está em nós. Logo, toda a nossa vida, o culto, ele não começa aqui, mas ele começa já quando eu estou com o meu coração já nesse momento. Já começou o culto. Já começou o culto. Então, é preciso que nós tenhamos o coração como o do salmista, no Salmo 139, o verso 23 a 24, quando ele vai dizer assim que a expressão dele é que nós precisamos ser como ele, de pedir que o Senhor abra, ou melhor, que nós possamos abrir o nosso coração diante dele, entendendo que nós carecemos desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que ele diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa precisa ser a nossa oração quando nós queremos nos aproximar de Deus, quando nós estamos a caminho de adorar ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já sabe o que está no nosso coração.
Mas nós precisamos da graça dele para nos limpar, para nos ajudar a caminhar, a prosseguir. Então nós precisamos, primeiro, de ter reverência a quem ele é. E aí, quando eu tenho uma reverência para chegar lá, numa repartição pública que não pode entrar, aí chega aqui na igreja, eu quero fazer o que eu quero. Que autoridade eu posso ter da parte de Deus se eu não estou respeitando a autoridade dele? A autoridade da sua presença, de entrar em sua presença. Então preciso buscar isso. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, né, que a lepra, ela representa um pecado. E o pecado, ele é o abismo que nos separa de Deus, da sua graça, do seu amor. O pecado, né? Pecado é um abismo que nos separa. Porque nós sabemos que pecar, você já sabe, escola bíblica dominical, errar o alvo. Pecado, estado mal da alma. E quando eu estou em pecado, minha alma está mal. Então isso separa de Deus. Às vezes nós vemos aquele texto: quem nos separará do amor de Deus? Está se falando do amor de Deus, não é o do nosso. Porque se o nosso amor fosse como o amor de Deus, nós não faríamos o que nós fazemos. Mas quando esse texto está falando do amor de Deus e referente ao sacrifício dele por nós na cruz. Porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí tem um texto que diz que Deus prova o seu amor por nós, e ele não precisava provar nada, mas ele provou morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso nós precisamos de reverência diante de Deus. Romanos capítulo 3, o verso 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Nos afasta de Deus. Um texto de Levíticos capítulo 14, aliás, o texto de Levítico 13 e o 14, ele vai falar sobre todo esse cerimonial, a razão pela qual Jesus disse para aquele leproso se apresentar ao sacerdote. E aí, se você quiser os detalhes, você precisa ler Levítico capítulo 13 e o 14 todo, para você entender o contexto, a realidade, por que Jesus está mandando ele se apresentar aos sacerdotes. Para que depois, então, eles pudessem fazer aquilo que era o anseio do coração deles. Levíticos 14, do 2, 3 e 7 diz assim: e esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá do arraial e o examinará, e eis que a sua praga da lepra do leproso for sarada. E verso 7: e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, e então o declarará limpo. E soltará uma ave viva sobre a face do campo. Esse era um ritual que era feito naquela época. Era necessário espargir 7 vezes. Era necessário fazer aquele sacrifício. Para que só então, depois que identificou que ele não estava ainda com aquela enfermidade, para ele ter acesso, para ele poder apresentar a sua oferta. Por isso Jesus, a oferta que declarada lá por Moisés, instituída. Então a autoridade para servir a Deus só será possível na mesma medida em que eu for livre para adorar. E eu só vou poder ser livre para adorar quando de fato eu estiver limpo. O anseio do coração tanto daquele outro leproso que quando chega para Jesus e diz: Senhor, se quiseres pode curar-me. E Jesus diz: quero ser limpo. Um outro texto, diferente desse contexto aqui que fala dos 10 leprosos. Hebreus capítulo 9, o verso 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a sua salvação. Não 7 vezes, nem 20 vezes, mas apenas uma vez. Apenas uma vez.
para tirar o pecado de muitos. Efésios capítulo 2, de 1 e 5 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela sua graça. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos antes lembrar da nossa condição de pecador. Lembrar que é a sua graça e a sua misericórdia que torna isso possível. Termos sempre no nosso coração esse sentimento. E acompanhado de reverência, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aqueles leprosos, eles entenderam que Jesus tinha toda a autoridade para curá-los. Por isso, mesmo à distância, ele se prostrou diante do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor. Esse texto é um texto muito rico. E aí a gente começa a falar, começa a vir outras coisas, mas eu não quero entrar em outros caminhos, Começa a vir outras direções acerca desse texto, porque é algo que nos chama a atenção, tanto desse leproso quanto os demais. Mas eu quero falar aqui também de alguém que nós conhecemos, que há uma relação com desses leprosos. E eu também não vou entrar profundamente na história dele, mas só para trazer à memória a situação desse homem. Talvez você já esteja até pensando nele. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, que nos conta a história de Naamã. O texto diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque o Senhor livrara os sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Ao ler a história dos leprosos e essa história de Naamã, o texto significa, que todos nós, nos dá a ideia de que todos nós temos um ponto de fragilidade na nossa vida e que dependemos da graça e a misericórdia de Deus para nos restaurar. É por isso que em nosso coração nós devemos sempre ser gratos a Deus e nos apresentarmos a Ele de forma reverente por quem Ele é. Por quem Ele é. Porque você pode ter todas as qualidades, mas enquanto a sua vida estiver marcada pelo pecado, você não será livre para adorar e nem terá autoridade para servir. Enquanto a sua vida, a nossa vida, for marcada pelo pecado, nós não seremos livres para adorar e nem teremos autoridade para servir. Nem autoridade para servir. Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. A reverência diante do Senhor é a chave. Aliás, é uma das chaves para a nossa vida. Ainda em Filipenses capítulo 3, o verso 12, Paulo vai dizer assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Esse texto ele é muito interessante, porque Paulo, nesse texto, ele aborda o passado, o presente e o futuro. E nos conclama a ter um posicionamento. No passado ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E no presente ele disse: avanço para as que estão diante de mim. E para o futuro ele diz: prossigo para o alvo.
E é um posicionamento que nós precisamos ter. Por isso nós precisamos decidir hoje, presente, hoje, a estar em reverência diante do Senhor. Porque o passado passou, né? Já dizia o famoso poeta Alberto Brizola: ontem já era, hoje é o dia e amanhã poderá não mais chegar. Isso é velho, hein? Quantos lembram disso? É, bem poucos. E é verdade, ontem já era, você não fez, mas hoje, presente, você precisa começar a agir com reverência diante do Senhor, porque nós temos um alvo a seguir, futuro, que Deus tem para nós. Então decida hoje, uma vez que você já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, viva em novidade de vida. Viva em novidade de vida. A segunda coisa que eu quero destacar no sentido de alcançarmos autoridade para servir a Deus, é a gratidão e o reconhecimento. Gratidão e reconhecimento. A palavra muitas vezes fala para nós: em tudo dai graças. Embora muitas vezes ou algumas vezes muitos de nós insistem em murmurar, mas temos que dar graça em tudo. Lucas 17:16 diz: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. É interessante quando se fala esse é o samaritano, porque nos se dá uma ideia de que ninguém esperava nada dele, mas ele é aquele que vai ali fazer o que os outros não fizeram. O texto diz: e esse era samaritano. Gratidão. Hebreus capítulo 12, de 28 a 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Mesmo na gratidão, também precisamos ter reverência e temor ao Senhor, reconhecendo a sua misericórdia. Aquele homem voltou porque havia sido curado, mas ele voltou reverentemente diante do Senhor, aos pés dele, por aquilo que ele fez, que o Senhor havia feito em sua vida. E o texto diz que ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E era samaritano. Era como se estivesse dando uma alfinetada nos judeus, porque Jesus veio para ele e eles não reconheceram. Eles eram a nação modelo e eles não reconheceram, muito menos o adoraram. Muito menos o adoraram. Ainda no sentido de gratidão, Efésios capítulo 1, de 3 a 7, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as suas riquezas da sua graça. É muita coisa para quem não merecia nada. Nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos era a morte. Mas Ele também assumiu o nosso lugar naquela cruz. Ele também pagou o preço da cédula que era contrária a nós naquela cruz. Nós merecíamos a condenação. Mas Ele nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
deu a sua vida por nós, Ele se deu por nós. Ele se deu por nós. E às vezes muitos de nós, às vezes, não temos paciência para ficar 1 hora, ou o que seja, num culto de oração. Quarta-feira não vou ao culto, não, isso. Oração. E nós estamos vivendo um tempo em que a oração precisa se intensificar. Porque dias difíceis vai chegar no Brasil. Já está chegando no Brasil. Mas muitos de nós estão vivendo como se fôssemos ficar aqui para sempre. Como disse, estamos aqui de passagem. O irmão estava falando aqui do som que falhou. Mas, irmãos, enquanto está aqui pode falhar, pode a voz falhar. Porque aqui a gente está só num pequeno ensaio para o grande dia. Amém? Para o grande dia. Que ainda que muitos não estejam ansiosos pela vinda do Senhor, eu estou. Amém? Temos que estar. O Senhor está às portas. Então nosso coração precisa ansiar sim pela sua volta. O verso 15 diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Será que nós temos atentado para a transformação que Deus tem feito em nós? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Antes nós éramos irreconciliáveis. Mas Ele nos trouxe para si, né? Agora nós fomos justificados em Cristo Jesus. E onde está a nossa gratidão? Será que no decorrer da nossa vida? Porque a nossa vida é um processo. A história desses 10 leprosos é a história da nossa vida. Nós somos aqueles 10 leprosos que estão em busca da santificação. Aquela corrida, na verdade, representa o caminho de santificação. Porque a perfeição só vamos encontrar quando estivermos com Cristo. Mas enquanto estamos no percurso, vamos sendo transformados por Cristo. Vamos sendo transformados por Cristo. E nós precisamos sentir isso. E o que nos chama a atenção é que esse homem voltou. Mas muitos de nós continuam correndo. Aquele homem voltou para agradecer a Cristo. E Jesus bem dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Nós vivemos em tempo em que as pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, e a bênção querendo alcançar, mas ele está correndo da bênção, porque ele tem que buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E eu tenho visto, irmãos, infelizmente, as pessoas dão mais valor a outras coisas do que o reino. Se tiver trabalho na igreja, vendo na igreja, o sol está quente, está assim, está ruim, a dificuldade. Mas você marca um passeio, está lá. O culto do domingo está demorando muito a acabar, mas se vai para uma festa, não tem hora para ir para casa. Né? Eu até brinco quando alguém me chama assim: vamos no aniversário de 15 anos. Eu vou, mas só fico 1 hora. 15 anos é muito tempo. Mas assim, não tem o mesmo zelo com as coisas de Deus. Não tem o mesmo zelo. Não tem um sentimento de gratidão. Poxa, eu vou lá adorar o Senhor, vou louvar, porque a sua misericórdia. Eu podia estar fazendo tanta coisa, mas eu estou aqui. A Covid passou e eu estou aqui, Senhor, obrigado. Quantos que não podem falar dessa mesma forma? Porque perderam seus familiares. Passou a Covid, todo mundo assustado, né? Engraçado que eu vi até crente com medo. Não entendo um negócio desse. Por causa da Covid, um monte. Não entendo, gente. Se morrer, vai para onde? Porque enquanto estamos aqui, estamos com Cristo. Se partir, nós é que estaremos com Ele. Aliás, se estamos aqui, Cristo está conosco. Se partirmos, nós estaremos com Ele. E aquele desespero, quando na verdade podia dar uma palavra às outras pessoas que não têm a Cristo: não, calma, fica tranquilo, confia no Senhor, vai dar tudo certo.
Entendeu? Isso. Mas é exatamente porque não vive uma vida de gratidão, porque não vive uma vida reverente, né, diante do Senhor, então não tem aquela autoridade de dizer eu sou salvo. E quando você diz que é autoridade para ser salvo, não é porque isso vem de você, é porque você entende a graça de Cristo. Você entende o perdão, porque Ele te salvou de uma vez por todas. Aí algumas pessoas perguntam assim: mas o crente perde a salvação? Sai do processo para tu ver. Sai do trilho para tu ver como é que você não perde. Aliás, não perde, porque se você sai, porque você nunca teve. Nunca teve. Então, será que temos atentado para essa transformação que Deus fez em nós? Eu costumo dizer que eu nunca me vi pastor, eu sempre me vi ajudando. Não quero ser pastor não, quero só ajudar ali, esse negócio de pastor não é para mim não, né? Mas aí o negócio foi funilando de uma forma que eu não tive para onde correr. Mas é a graça de Deus, não é eu. É a misericórdia de Deus. Mas é também necessário se colocar à disposição. E aí, como a temática de hoje, né? É servir, não é ser visto. A grande dificuldade é que muitos querem ser vistos, mas não querem o serviço. E aí, como diz João Batista, que ele cresça. Que ele cresça. Eu sou apenas um caniço agitado pelo vento, João Batista. E hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem holofote em cima dele. Querem evidência. Mas ao invés de apontar para Cristo, não é ele. Eu estou aqui por causa dele, Cristo. Por causa de Cristo. Então temos atentado para a transformação que Deus tem feito em nós, porque nós antes éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou consigo mesmo. Fomos justificados por Ele. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há um estilo de viver, de andar, não é de qualquer forma. Mas eu preciso ter o meu coração grato diante de Deus. Eu preciso ser agradecido a Deus por tudo que Ele fez, por quem Ele é, pela sua maravilhosa graça e bondade. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O exemplo, né? É desse jeito que esse homem, diante da multidão, ou de nós como crentes, precisamos ser da multidão. Não é porque os outros não estão aqui para agradecer que eu também não vou. Eu vou, faço a minha parte. Porque às vezes nós também temos essa mania de ficar olhando para o outro. Fulano não fez, então também não vou não. Mas no dia de prestar conta, o outro não vai prestar conta por você. É você quem vai prestar conta diante de Deus. Então faça a sua parte. O que vê a sua mão, faça segundo as suas forças. Com todas as suas forças. Com todas. O que vê a sua mão, você faça. De vez em quando eu gosto de assistir com meus filhos o Naruto. Aquele, não o clássico, não o outro. E o que eu acho legal nesse desenho é o trabalho de liderança. É como que fosse um trabalho de discipulado ali. E aí tem momentos que muitos deles falam assim: não, fulano, dá o seu melhor. Ou o outro, eu dei o meu melhor. Quantos já viram? Poxa, adolescente não viram não? Eu com 50 e poucos anos, assim, dá o seu melhor. Nós não vemos isso nos grupos, na igreja, de querer dar o seu melhor. Às vezes quer aparecer o outro, mas não quer fazer em conjunto para o grupo, pelo grupo, para o crescimento do grupo. Dar o seu melhor. Mas esse homem percebeu que no processo, no caminho, ele estava sendo curado, estava sendo transformado. Ele voltou para agradecer. E esse ato é como... E aí eu quero tirar esse tempo como a quarta-feira. Porque quarta-feira a gente vem para a igreja para quê? Quarta-feira para quê? Claro, temos oração e palavra. Mas a temática é oração.
É claro que na oração a gente é pior do que pidão, né? A gente vem mais para pedir. Mas pelo menos tem que estar aqui para orar, colocar diante do Senhor as nossas lutas, agradecer a Ele. Ah, mas durante a semana é muita correria, tem que trabalhar, eu chego tarde. Eu falo na igreja assim, ó, vem pelo menos no amém. Porque Deus está olhando o teu coração, Ele sabe que você tentou chegar. Porque quem é que te dá saúde para acordar às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, para ir trabalhar? Quem é que te dá livramento para você, acampa os anjos ao seu redor, para você conseguir ir e vir do trabalho? Para a gente que mora aqui no Bom Pastor é quase missão impossível. Não impossível, agora está tranquilo. Mas eu trabalhei 11 anos no Jacarezinho, para mim era como se eu fosse polícia. Porque você ia, não sabia se voltava. Porque o Jacarezinho, quando tinha tiroteio, era 1h e pouca. E lá não era igual aqui, pá, acabou. Era 1h de tiroteio, o negócio lá era brabo. Não sei hoje, já tem muitos anos. Isso foi em 98, quando eu saí de lá. E aí, quem que dá livramento? Quem que te guarda no ir e vir do trabalho? E aí, o que você precisa fazer? Senhor, obrigado. Vou lá quarta-feira, Senhor, obrigado. O Senhor me levou, me trouxe. Às vezes nós não temos no nosso coração essa gratidão, esse reconhecimento que o Senhor nos levou e nos trouxe. E aí a gente precisa ter esse reconhecimento e gratidão ao Senhor. Gratidão pelo que Ele fez. E reconhecimento, porque se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. A terceira e última coisa que nós precisamos é obediência. Obediência. É preciso lembrar a origem da nossa autoridade. Mateus capítulo 28, de 16 a 20, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é interessante que Jesus nos dá a chave para que a gente possa concluir a missão, fazer a missão. Qual que Ele nos dá? Ele nos dá o instrutor, aquele que vai estar conosco, guiando em todos os passos. Mas só que nesse inteirinho é necessário que a gente também esteja interagindo com esse mover de Deus. A gente precisa também querer estar envolvido com isso. E essa autoridade que Ele nos dá é a autoridade de usar o seu nome. Quando Ele diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Autoridade para expulsar demônios. Mateus 10, 8. Curais enfermos, ressuscitai os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios. Autoridades para falar novas línguas. E aí você também precisa fazer o brasa, não é desse tipo de língua que o pessoal fala aí não. Mas no mínimo que você tiver de conhecimento, quando Deus achar que tem que te usar, Ele vai colocar em você, porque você pelo menos estudou um pouquinho. E aí Deus vai te dar a iluminação, você vai conseguir falar. É igual o adolescente chegou: pastor, ora por mim que eu vou fazer uma prova amanhã. Estudou? Se você não estudar, Deus não... Porque assim, a Bíblia, ela é revelação de Deus. Quando nós lemos, aquilo que aprendemos e conseguimos tirar dela é a iluminação da parte de Deus sobre aquele texto. Não é revelação, é iluminação que Deus te dá. E aí você consegue ver. É por isso que às vezes você fala assim: poxa, ele leu aquilo ali, tirou aquilo, como é que eu não consegui? Porque você não conseguiu ver, porque a iluminação da parte de Deus não veio para você por causa de um pouco de falta de dedicação. Mas se você começar a buscar, Deus, Ele vai trazer a sua mente.
Por que eu estou falando que você tem que fazer um brado CC? Porque se você for o texto de Atos, capítulo Atos 2, você vai ver que ali tinha medos, partos e persas, um montão de gente de todas as nacionalidades. E ali já explica o texto. Autorizados a pegarem serpentes, como a história, ou ficar imunes, como nós vimos em Paulo. Autorizados a curar enfermos, né? E aí vem aquela grande pergunta: por que eu não vejo mais isso hoje? Você deve estar se perguntando, por que eu não vejo mais esse mover hoje? E a pergunta é uma pergunta muito dura, porque a grande verdade e resposta a essa pergunta é porque muitos de nós não queremos pagar o preço. Se para um evangelismo, às vezes o sol está quente, mas para a praia o sol não está quente. Para o culto de oração, fica ali, mas quando a festa pode acabar, a hora que seja, aí quando chega, aí foi no sábado, aí quando chega no domingo, cheguei tarde ontem, estava cansado. Aí não dá. E aí ele nos dá autoridade. Então nós não vemos hoje, porque nós não queremos pagar o preço daquilo que ele nos mandou fazer, daquilo que ele espera de nós, para que façamos, né? Esse texto de Mateus, quando fala sobre, e é interessante o verso, eu não quero delongar desse texto, mas quando ele fala assim, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem mandado. E aqui está toda a nossa complicação, porque nós não queremos cumprir isso. E aí você pode até ouvir de algumas pessoas dizer assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Como que a pessoa vai olhar para Jesus se ele não está vendo fisicamente? Não olha para mim não, que eu sou cheio de falha. Olha para Jesus. Como é que a pessoa vai olhar para Jesus? Ela tem que olhar para mim, que sou falho, pecador, tenho limitações, mas estou buscando a fazer a vontade do Senhor. É por isso que Paulo, quando ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, ele não está dando ele como referência, mas está dando Cristo, e ele está seguindo o exemplo de Cristo. Até mesmo na ceia, quando ele vai falar, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Não é dele, é de Cristo. Então o exemplo que nós precisamos dar é de Cristo. A Bíblia, ela é tremenda, porque ela não mostra somente os tempos de vitória, mas ela mostra também de muitos homens as suas quedas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele foi um bom pai? E por que ele era segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia o seu erro e tomava para si. Quando ele caiu naquela besteira de fazer o censo, ele queria que Deus pesasse a mão sobre ele, mas pesou sobre o povo também. Mas ele reconhecia o seu pecado, ele era íntegro no seu relacionamento com Deus. E às vezes nós cometemos o pecado e não damos braço a torcer. Não fiz isso. Nega até a última geração. Mas ele era um segundo o coração de Deus, porque tinha um coração quebrantado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado ou mandado. E aqui está o problema. Porque se eu vou ensinar, eu preciso dar o exemplo. E esse texto é o texto que expressa aquilo que nós precisamos aprender no que diz respeito a discipulado. Discipulado é vida na vida, uma vida na outra vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu os tenho ensinado. O que Jesus está dizendo? Eu preciso ensinar o outro dando exemplo, eu preciso ser referência dando exemplo. É assim como Paulo fez: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então, quando Jesus diz ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ensinado, é no mesmo sentido de que nós, quando fazemos com os filhos, ensinando os nossos filhos a caminhar. E na nossa vida de fazer discípulo, é isso que nós precisamos fazer
quando um novo crente começa a caminhar. Porque muitas vezes na caminhada cristã nós abandonamos o novo na fé. É a mesma coisa que pegar um recém-nascido e largar a própria sorte. Ele precisa de alguém que caminhe com ele. Ele precisa de alguém que leve ele do leite até os alimentos sólidos. E quando ele começar a produzir, aí ele já começa a seguir também um ciclo. Porque agora ele precisa pegar outro, assim como ele, caminhar com ele. Quando os discípulos de João procuraram Jesus, eles perguntaram quem era Jesus. Jesus chamou para estar com eles. Agora eles iriam uma vida de discipulado com Jesus, né? Infelizmente nós aprendemos durante muito tempo que discipulado é uma classe de catecúmenos. Quem sabe o que é isso? Uma classe de novos crentes, catecúmenos. Nem se fala mais isso, né? Não é discipulado. Discipulado é vida na vida, uma vida na outra vida. É o que Jesus está dizendo assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E aí, esse texto ele nos dá autoridade. Então nós não cumprimos o chamado de Deus para nós. Esse não é um chamado para o pastor, é o chamado para todo aquele que recebe Jesus. Todo aquele que recebe a Jesus. Caminhar com as outras pessoas. Então nós não temos sido obedientes a essa ordem, a esse ide. Às vezes tem aqueles que convidam uma pessoa, bom, vou levar o fulano lá, o pastor prega, ele que se vira. Ele tem que pregar bem para o camarada se converter, mas não é o pastor. É o processo do discipulado, da caminhada, da intencionalidade de trazê-lo para Cristo. Então nós não temos sido obedientes a essa ordem de Jesus, quando ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Infelizmente, irmãos, nós vemos as pessoas fazerem discípulos de si mesmo. Sabe como? Às vezes até no timbre de voz você vê, caramba, o cara fala igual o fulano de tal. Até no timbre, até no gesto das mãos você vê, ele é igual o outro. Mas não fazem discípulos de Jesus. Então não temos sido obedientes no sentido de levar a palavra, não temos sido obedientes no sentido de servir ao Senhor, de anunciar o reino aceitável. E aí Romanos 3, 10, capítulo 3, 10 e 11 vai dizer assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ou seja, não são obedientes. E aí nós que temos o conhecimento da palavra que precisamos anunciar. Por isso que através de Jesus, Deus nos dá autoridade para pregar o Evangelho. Porque ele vai dizer lá em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele já nos deu poder, ele já nos deu autoridade. Mas nós precisamos seguir, né, o trilho que ele já nos deu. Ele nos deu autoridade para ensinar os outros a segui-lo, como já disse aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, capítulo 28, 19 e 20. Ele nos dá autoridade para vencer o medo. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder e moderação. Poder e moderação. É Deus quem faz a obra, é o Espírito Santo quem faz a obra. É o Espírito Santo quem faz a obra. A palavra de Deus diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu costumo dizer que ele convence, mas não de uma forma coercitiva, obrigatória. Ele convence o homem revelando o seu estado de pecado. E a partir de aí, o homem precisa tomar uma posição, se ele quer seguir os caminhos de Cristo ou não. Mas o Espírito revela, por isso que ele convence, no sentido de mostrar, o seu estado é esse, de pecado. O que você vai fazer com isso? Você precisa decidir. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Mas a palavra de Deus também diz que nem todos são da fé. Mas ela nos instrui a pregar a palavra para todos.
E aí, se você ouve a palavra de Deus e entende que o Espírito Santo está falando com você, você precisa se posicionar. Como é que você tem se aproximado de Deus? Você tem sido grato a Deus? Você tem tido teu coração gratidão a Deus pelos livramentos, por tudo que Ele tem te dado? Você tem sido obediente à voz de Deus? Você tem sido obediente à voz de Deus? Você recebe autoridade para fazer muito além daquilo que o próprio Jesus fez, como está registrado em João 14:12, quando ele diz que faríamos obras maiores do que eles. Mas é importante lembrar que a autoridade, ela vem com muita responsabilidade. E aí os mais jovens vão lembrar do filme do Homem-Aranha, né? Muito poder, né? Então tem que ter responsabilidade. Então com a autoridade vem muita responsabilidade. Nós não podemos abusar da autoridade espiritual que Deus nos dá. Nós precisamos sempre lembrar que nós estamos debaixo da autoridade maior que vem de Deus, e devemos sempre procurar fazer a sua vontade e andar sob a sua graça. Sob a sua graça. E é interessante lembrar da responsabilidade da autoridade que temos, porque precisamos andar alinhados com a palavra de Deus, precisamos andar segundo a sua palavra, e não querendo aparecer. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 19, de 13 a 15, conta a história dos 7 filhos de Seva. Esses jovens começaram a tentar expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava. E o que aconteceu com eles? Foram envergonhados, tomaram uma surra, né? E eles que foram expulsos pelos demônios, porque eles estavam usando uma autoridade que eles não tinham. E naquele momento o inimigo envergonhou aqueles homens, dizendo: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? Então a autoridade, ela vem também debaixo de obediência, porque a nossa vida precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Eu ia cantar um louvor, mas não, vou só pregar mesmo. Se falando para pregar, só pregar. Mas ele fala sobre aquela letra, o grupo Elo, né? E o hino é uma canção que diz assim: você quer seguir o seu caminho, quer andar na luz do destino, né? E aí quer falar aos outros do amor de Jesus, que por você morreu na cruz. E aí a letra continua dizendo que tantas coisas você quer fazer, porque tantas são. Mas a grande realidade, muitas vezes, que a prioridade da nossa vida não tem sido Cristo. Tem sido tantas outras coisas, mas não tem sido Cristo. E aí a letra do hino vai dizer que não adianta ir à igreja, não adianta cantar louvor, não adianta ler um salmo, se a nossa vida não estiver como a Bíblia diz. A nossa vida precisa estar de acordo com o que a Bíblia diz. Se nós vivemos uma vida em reverência diante do Senhor, se nós vivemos uma vida reconhecendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, se nós vivemos uma vida em obediência à palavra do Senhor, aí sim Ele vai derramar sobre nós a sua plena autoridade. E aí a gente pode ver grandes coisas, mas nós precisamos estar alinhados com isso. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia e graça para entrarmos da forma como Ele espera ou como Ele quer. Porque às vezes muitos de nós somos crentes da porta da igreja para cá, passou para lá, acabou. E o testemunho, que acaba se tornando um testemunho. Então, a autoridade, ela vem quando nós estamos em reverência diante do Senhor, em forma até mesmo solene, no momento da leitura bíblica. Quando começa o culto, precisa haver reverência, precisa haver
aquele momento de gratidão ao Senhor, obrigado porque eu estou aqui. E às vezes olhar para o lado e ver quantos daqui que não chegaram até aqui, por tantas coisas que aconteceram. Então meu coração precisa ser sempre grato ao Senhor. Eu quero ainda falar mais um texto do que diz em Colossenses, capítulo 3, o verso 23, que diz assim: tudo que fizer, ou melhor, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, para termos autoridade para servir o Senhor, precisamos lembrar da santidade de Deus e nos aproximarmos dele com reverência. É preciso ter um coração grato, de lembrar que foi a graça que nos alcançou. É preciso ser obediente e lembrar da origem da autoridade que está em nós. Cristo diz: é-me dado todo o poder. E é interessante nesse contexto, eu não quis entrar nele, o texto vai dizer que muitos creram, mas alguns duvidaram. E essa dúvida é terrível, porque aqueles que duvidaram estavam diante do Cristo ressuscitado. Cristo já havia ressuscitado, já havia tomado a chave da morte, já agora está diante deles para lhes revestir do poder. E ainda assim havia alguns entre eles que duvidaram. Mas aqueles que creram recebeu poder e autoridade e andaram com autoridade diante do Senhor.